O cronômetro ainda não zerou, mas a festa pintou. Ítalo Ferreira, de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, coloca no peito a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ítalo Ferreira é medalha de ouro! É medalha de ouro para o Brasil! Bota na tela, bota no peito! Ítalo Ferreira, de Bahia Formosa, do Rio Grande do Norte, para a eternidade do esporte brasileiro! Ítalo Ferreira, você é campeão! Ítalo Ferreira, você é especial! Ítalo Ferreira, você é eterno! Ítalo Ferreira, você é ridículo! Brasil! Medalha de ouro para o Brasil, a primeira medalha, vamos ouvir! Fé, rapaziada, fé, acredite, meu irmão. Bora! Podemos considerar que a história mais conhecida sobre as origens do surf nos remete ao Havaí, mais precisamente durante o século XVIII, quando membros da visita do capitão inglês James Cook avistaram homens deslizando suavemente pelo mar. No entanto, achados arqueológicos e relatos históricos sugerem que povos que habitavam o Peru há mais de 2.000 anos já usavam canoas feitas de junco, conhecidas como cabalitos de totora, para descer as ondas. E pesquisas recentes que trouxeram relatos de diários de viajantes europeus do século XVII revelam que pescadores africanos, especificamente da região da Costa do Ouro, onde hoje se localiza Gana, costumavam deslizar em ondas em alta velocidade em cima de pedaços de madeira. Porém, somente no século XX que o surf chegou ao Brasil. Considerados como os primeiros surfistas brasileiros, os irmãos Thomas e Margot Hitcher, que moravam em Santos, construíram a primeira prancha de surf feita no Brasil, que foi baseada em um projeto publicado na revista Modern Mechanic and Invitations em 1933. Após um hiato de 20 anos, o surf reaparece no Rio de Janeiro na década de 50, no Arpoador, primeiramente como mais uma opção de lazer para os praticantes da pesca submarina, mas que com o tempo e a adesão de novos pranchistas logo se tornou uma febre. Aos poucos, a cultura do surf foi se consolidando no país, com a ajuda de figuras que tiveram um papel fundamental nesse processo. Uma dessas lendas nós recebemos no episódio de hoje. Com um currículo de dar inveja, ele surfa desde o final dos anos 60 e foi o primeiro surfista brasileiro a ser convidado, por 3 anos consecutivos, para o mais tradicional campeonato de ondas grandes do mundo, o AJ Call Invitational, de 1992 a 1994. Aos 60 anos de idade, ele surfou na remada a temida onda de Jaws, no Havaí. Aos 68 anos, em Nazaré surfou uma onda de 60 pés, o equivalente a 18 metros ou um prédio de 6 andares. Ele fez parte da construção do imaginário do surf brasileiro ao ser um dos apresentadores do primeiro programa de surf e esporte de ação da TV brasileira, o Realce. Já produziu e apresentou mais de 7.000 programas de TV, foi um dos criadores do canal Uhu, primeiro canal da TV por assinatura sobre esportes de ação em toda a América Latina, e também foi inventor da prancha de 4 quilhas, que proporciona aos surfistas maior controle e velocidade nas ondas. Todo o seu pioneirismo no passado ainda reverbera nos dias de hoje, com o desenvolvimento cada vez maior do surf no planeta. Eu sou o André Tavares, na companhia de Cauã Fiux, e este é o episódio de número 74 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. E hoje falaremos com o empresário, diretor de comunicação da Confederação Brasileira de Surf e embaixador da Surfland Brasil, um clube resort que tem uma piscina de ondas artificiais, Ricardo Berlain dos Santos Lima, mais conhecido no mundo do surf como Ricardo Bocão. Bocão, para começarmos o nosso papo, conta pra gente qual é a sensação de surfar uma onda gigante em Nazaré. Bom, André, tudo bem? Boa noite, boa tarde, boa noite aí a todos. Obrigado aí pela introdução. Os principais feitos ou fatos estão aí relacionados. É um prazer estar aqui com vocês. E, cara, assim, na verdade, essa história, ela não tinha sido planejada, então foi tudo muito... a sensação é absurda, mas, assim,
é muito mais do que isso, é muito mais do que tentar explicar para as pessoas como foi a sensação de descer essa onda, porque quando eu comecei a descer ela, veio com uma carga de assim, como não tinha, não estava planejado, eu não estava lá para aquilo, né? Eu não fui para Portugal para pegar a onda em Nazaré. Eu não, no dia que eu fui convidado pelo Chumbo no dia anterior para ir para Nazaré, também não estava imaginando que estava 50, 60 pés. Então, eu só descobri quando eu estava prontinho, com a roupa de borracha, com a jardineira por baixo de espuma, com colete de inflar, parecia uma armadura, e eu prontinho recebendo as últimas explicações do Ian Consenza num dos galpões ali da Marina de Nazaré, é que eu descobri que estava esse tamanho todo, porque até então o Lucas Chumbo, que me convidou no dia anterior, falou que ia estar uns 30 pés. Né? Então, 30 pés no towing, com surf rebocado, né? Com a ajuda de um jet ski. Mesmo com 68 anos, eu estava razoavelmente confortável, porque, como você falou aí há pouco, 10 anos antes, com 60 anos, eu surfei Jaws na remada e estava 30, 35 pés. Então falei, pô, há 10 anos eu surfei na remada um mar que tinha onda de 30, 35 pés, Nazaré, mesmo sabendo que é onda muito forte também, com os mesmos 30, 35 pés, mas com a ajuda do jet ski, eu acho que dá. Né? Eu tenho 10 anos a mais, mas eu vou ter a ajuda do jet, o Lucas vai me puxar. Só que quando eu cheguei lá, o Lucas já estava dentro d'água, as histórias já não. Todo o planejamento tinha ido por água abaixo, porque a gente chegou um pouco tarde na marina, ele já estava dentro d'água, mas assim, apareceu o Vini dos Santos para me emprestar prancha, apareceu o alemão de Marizias dizendo que ia me puxar, e no galpão da Yuki Brand, lá com o Ian Consenza e a Michelle Debouillon, eles me emprestaram jardineira com espuma, um colete de inflado Bruninho Santos. As coisas foram aparecendo, mas eu não sabia que estava 50, 60 pés, estava achando que estava 30, né? E aí, só quando eu estava prontinho, pronto para ir para o jet, é que entraram dois caras molhados no galpão, e eu só fui perguntar para eles como é que estava o mar, para saber se estava bom. Eu estava recebendo as últimas instruções do Ian Consenza ali, com um colete. Os caras passaram, nem falaram comigo. Eu falei meio alto assim, aí, pô, vocês surfaram agora? Porque eu vi os caras entrando molhados Aí um deles falou, surfamos. Falei, como é que tá o mar? Ele falou, pô, tá melhorando agora. Acho que você vai pegar a melhor hora do mar. Devia ser umas 11h30, meio-dia. Aí eu falei, legal, e tá 30 pés? Porque era a referência que o Lucas tinha me falado no dia anterior que ia estar, né? Aí o cara, o outro virou e falou, tá, com série de 50. Aí caramba, eu gelei, né? Eu falei assim, não, os caras devem estar me zoando, né? Eles devem, até porque 40 minutos antes, quando eu cheguei ali na Marina, meio atrasado, né? Que o Lucas já estava dentro d'água, eu nem sabia se eu ia mais surfar, né? Porque o Lucas, que era quem tinha me convidado, não estava mais na Marina, estava lá fora, estava lá em Nazaré já surfando. Aí eu falei, babou, né? Já era. Só que todo mundo ficou, e aí, Bocão, por aqui? Como eu nunca vou, né? Nunca tinha ido lá, assim, para surfar, carne nova, né? Os caras, pô, caramba, pô, vai surfar? Eu falei, não, não sei. Não, vai sim. Vai. Aí eu falei, não, tô vendo ainda. Que isso? Vai tirar de letra? Eu falei, calma, não é assim não, não sei o que. Então, como tinha muita. Eu tive alguns encontros ali e nessa de vou surfar, não vou, não vou, não vou. Não, não é tão moleza assim. O cara, não, é moleza. Eu achei quando o cara falou que tava 30 assim, com 7,50, que ele tava me zoando. Né? Eu falei assim, pô, o Bocão tá lá dentro do galpão da Yuki, botando o colete, tá se preparando, ele tá meio apreensivo, porra, vou dar uma zoada. Eu achei que era isso. Minha cabeça raciocinou rápido e pensou isso. Aí eu virei e falei pro cara assim, falei meio sério, falei, pô, cara, fala sério. Tipo, não brinca com isso não. Aí um amigo dele virou para mim com a cara assim meio de incrédulo, não entendendo a minha pergunta, né? Falou assim: "Tá, 50, 60". Aí eu falei: "Porra, cara, era 30, 30, 50, agora é 50, 60, eu não vou perguntar mais nada, né?" Mas na hora eu me toquei da roubada que eu tinha me metido.
porque rapidinho também a cabeça da gente é muito rápida, né? Eu entendi que no dia anterior o Lucas me falou que estaria uns 30 pés, pouco vento, que seria muito bom para minha primeira vez, pouco vento, só 30 pés, só entre aspas, né? 30 pés e tudo mais. Então, pô, ele me deu uma visão dele do dia anterior. E aí, só que ele se baseou nas boias, nas previsões que dão geralmente a ondulação caminhando no meio do mar. Não necessariamente como é que essa ondulação bate na costa. E aí eu fiz essa visão muito rápida, falei, caramba, ferrou, tá 50, 60 pés mesmo, não foi por mal, o Lucas não mentiu, mas a ondulação de 30 pés sólidos que estava no meio do mar está chegando aqui com 50, 60 pés. Estou ferrado. Estou ferrado por quê? Porque eu jamais, não estou tirando, não estou falando de. Se eu soubesse que estava 50, 60 pés, tchau, até logo, não quero, não é isso. Quase 70 anos, não é nem por causa só da idade, não estou preparado. Surfei no máximo na minha vida, surfei muito o AME com 20, 25 pés na remada. Surfei o AME umas 3 vezes com 25, quase 30 pés. Bahia fechando de 40 em 40 minutos. Experiência animal, tudo bem. Surfei Joss 30, 35 pés na remada também. Mas, meu irmão, é muito diferente do que 50, 60 pés. Isso é para esses caras, o Coxa, na época, o Rezende, o Alemão de Marizias, o Lucas Chumbo, toda essa galera, o Ian Cossenza, que faz isso, Carlos Burri, que faz isso toda semana, né? Que o cara passa o ano atrás desse tipo de onda. Então, quando ninguém me perguntou, porra, aquela onda que você pegou, qual tipo de treinamento? Eu falei, cara, não fiz treinamento nenhum porque foi tudo sem querer, e mesmo se eu tivesse feito, não ia adiantar nada, porque o único treinamento para onda acima de 30, 40 pés é você estar surfando essas ondas de 30, 40, 50 pés regularmente. Ou seja, vamos surfar essa semana 2 mares, daqui a um mês vamos para o Tahiti, vamos surfar mais um mar, depois vamos para o Havaí, vamos surfar 3, 4 mares desse tamanho, entra de jet, dá certo, dá errado. É lógico que o cara se cuida, tem uma alimentação boa, tem um treinamentozinho, mas ele não treina para isso, ele está fazendo isso regularmente. E eu não estava fazendo isso, eu estou trabalhando, eu estou há 10, 20 anos longe dessa história de ondas gigantes, né? Então, eu não tinha treinamento para isso. Quando eu me toquei, eu estava com a jardineira cheia de espuma, um Long John 4.3 por cima que o Scooby me prestou e o colete de inflar por cima, 3 roupas, pô, durão assim, o Ian terminando da explicação, o Alemão de Marizias me esperando com o jet e o Vini dos Santos com outro jet do lado e 2 pranchas, tudo pronto me esperando. Eu falei assim, não tem... Eu pensando, né? Eu pensei assim, quando eu realizei em 30 segundos o quadro, eu imaginei Nazaré 50, 60 pés, eu na marina com o Alemão e o Vini, 2 jets, tudo pronto, o Ian acabando de me dar explicações, que acabou de me vestir ali, falei, não tem mais volta, ferrou, né? Não posso chegar agora. Se eu tivesse de roupa circulando pela marina e eu soubesse que estava 50, 60 pés, eu já ia começar. Não é nem dar desculpa, eu ia falar, não vou, não, você quer, não vou, não, bro, não vou, não dá, 50, 60 é risco de vida, risco de morte, não dá, na boa. Aí, mas ali prontinho, com tudo pronto, com os caras me esperando, eu entrei num molde diferente, entrei num modo sobrevivência. Detalhe, eu fui para Portugal para levar 4 pranchas para o Lucas fazer filmagens com o Lucas, eu e Marcelos Viana do Grupo Sal, né? Eu fui ajudando o Marcelos, peguei as pranchas aqui em Garopaba, levei, me encontrei com o Marcelos no aeroporto de São Paulo. De São Paulo a gente foi para Portugal, ou o Rio, não me lembro, para a gente fazer uma produção, filmagens e fotos do Lucas com os 4 modelos dele para a promoção de verão. Quem compra uma fração da Surfland leva uma prancha modelo Lucas Chumbo, com o shaper dele, né? Então eu levei essas pranchas para a gente fazer fotos, imagens e passar uma semana em Portugal. Então eu estava lá para isso. Eu até perguntei para o Marcelo antes de viajar, vai levar prancha? Vou. Ah, vai levar que tamanho? Acho que eu vou levar uma 5,10 e uma 6,4.
para a gente surfar Ericeira. Ah, legal, porra, vamos sim. Então, levei 2 pranchinhas, hot dog, né? Para a gente passar um dia em Ericeira, 2. Só que quando eu cheguei lá no segundo dia, o Lucas me ligou e falou: ídolo, amanhã Nazaré vai estar 30 pés, lisos, um pouco vento. Cara, você é perfeito para a tua primeira vez. Chega aí para surfar. Nazaré 30 pés, eu te puxo. Aí, ou seja, eu estava lá para ajudar o Marcelo Viana na produção das pranchas do Lucas Chumbo, que seria a campanha de verão da Surfland naquele ano. Pior, na verdade, é que antes de viajar, logo antes, eu olhei a previsão, né? E vi o roxo, e vi a bomba no meio da semana, né? Eu falei, caramba, meu irmão, aquele negócio assim. Quando eu abri a previsão, eu falei assim: não vai estar grande, não vai estar grande, não vai estar grande. Não é que eu estava com medo, mas eu não queria passar por isso, pela essa história de estar lá. Nazaré tem um tamanho, por mais que eu não estivesse em Nazaré ainda, porque a nossa produção era só no final dos 7 dias. Pô, ia ficar aquele negócio: o cara tá em Portugal, o Bocão tá em Portugal, isso aqui, Nazaré tá grandão, não é? Aí não deu outra, né? O segundo dia lá de tardinha, o Lucas me manda essa mensagem. E como ele falou que ia estar 30, eu até gostei, para falar a verdade. Eu falei, pô, legal. Nazaré estava aqui na minha nuca. Não era mais um. Eu, pô, com 68 anos, não tenho mais desejo nenhum de onda grande gigante. Na boa, já deu. Isso foi o AME, tudo do jeito que deu. Surfei Jaws. Era o meu grande sonho, era surfar Jaws entre Mavericks, Nazaré e Jaws. O meu grande sonho era surfar Jaws. E eu consegui surfar com 60 anos. Num dia fiquei 5 horas dentro d'água, peguei minhas ondas, pô, saí, pô, a galera, pô, todo mundo festejou, foi ótimo, celebração. Ferrei o ombro, mas, pô, deu tudo certo. E eu estava legal disso, desse desafio. Qualquer outros desafios de Nazaré grandão, Mavericks grandão, qualquer outro slab desse aí, fica para outra vida, não mais para essa, né? Só que o Lucas me mandou essa de 30 pés liso, pouco vento. Aí eu pilhei, vou te puxar. Eu falei, pô, tudo perfeito, né? Só que, pô, chegou lá, tava 50, 60. E aí, quando a gente estava indo de jet, eu na garupa do Vini e o alemão, a gente andando em direção ao farol, que quando você sai da marina, tudo tem ondulações grandes, mas não quebram. São ondulações gordas, assim que elas vêm, porque é uma parte protegida, né? Tem a marina para isso. Mesmo com mar grandão, barco sai, barco entra, e aí o nosso jet navegando nessas ondulações gordas em direção ao farol. Meu irmão, quando passou do farol, que a gente entrou na Praia do Norte, na Praia de Nazaré, e eu que eu já tenho experiência, 40, 45 anos, 50 anos surfando onda grande, meu irmão, eu olhei o mar, você não precisa de mais do que 10 segundos para entender, né? Eu entendi em 10 segundos, falei, ferrou, para não falar outra coisa, né? Porque a espuma, a cor branca da espuma é diferente. O véu da onda, mesmo com vento meio fraco, é diferente. O jeito do mar, mesmo entrando por trás, né? A gente entrando de jet, a gente está entrando atrás da arrebentação. Eu olhei e falei, meu irmão, isso aqui está um terror, isso é um inferno sem fogo. Isso é, meu irmão, o que eu estou fazendo aqui? Aí aquela apreensão dobrou, né? Eu já sabia que eu ia ver isso, mas só que eu não tinha visto ainda. Quando passou do farol, que entrou ali naquela arena, eu falei, meu irmão, ferrou, o que eu estou fazendo aqui? Eu todo prontinho, 2 jets só para me puxar na onda. E, pô, meu irmão, pô, o alemão de Marizeira é o melhor de todos, olha onde é que eu me meti. E aí o alemão chegou assim, eu estranhei que tinham poucos jets, eu achei que ia estar maior crowdzinho, não estava. Depois é que eu entendi, porque dia muito grande assim, neguinho reveza mais, cansa mais, né? Cara, não é que cansa, não fica o dia inteiro de bobeira. Chega lá, pega umas ondas, sai, descansa e volta. Tem um rodízio, então tinha umas 6 duplas assim, tinha pouca gente. Falei, cara, só tem 6 duplas, cadê a galera? Né? Tinha umas 6 jets, 7 jets assim. Aí ele chegou perto dos caras, deu um oi para um, deu um oi para outro. Eu olhando assim. Aí ele virou para mim, Bocão, pula pro meu jet. Aí eu, legal, pulei e sentei atrás dele, assim, como se fosse na garupa. Ele, não, senta de lado. Eu, senta de lado? Ele, Vini, joga a prancha. Eu, joga a prancha? Aí eu pensei rápido, né? Falei, porra, cadê aquelas 2 séries que eu tinha pedido, que eu queria ver? Aí ele,
Bocão, joga na água que tá vindo a série. Eu falei, juro, André, essa história que eu tô contando foi desse jeito. Não demorou 1 minuto e meio. A gente chegou lá fora, ele falou com um, falou com o outro, virou para mim e falou: pula pro meu jet. Aí eu sentei, ele, não, senta de lado, senta de lado. Vini, joga a prancha. Eu jogo a prancha. Bocão, se joga na água que tá vindo a série. Eu falei, como assim? Cara, não sabia nem o que dizer. Ah, não, antes ele falou assim, quando eu estava sentado, ele senta de lado, joga a prancha, Vini. Jogou a prancha, eu peguei, bota o pé na alça para ver se tá legal. Aí fez o pé na alça e lembrei que tinha uns 8 anos que eu não surfava com prancha de alça, que eu fazia um towinzinho no meio da barra, mas eu nem não dei continuidade. Aí tá um pouquinho apertado. Ele, tá legal. Se joga na água que tá vindo uma série. Eu, cara, se joga na água que tá vindo uma série, tá maluco? Pega na corda, pega na corda. Ele já foi esticando. Eu não tô acreditando nisso, cara. Por um lado foi bom, mas assim, aqueles 15 segundos, de 15 segundos uma decisão, foi bom, porque era isso. Pula para cá, pega, bota o pé na alça, se joga na água, pega na corda, segura que eu vou esticar. Esticou, aí já veio o grilo de eu levantar e cair, né? Daquela entradinha de borda que você, quando levanta assim, do jet te puxando, às vezes você dá a caída. Não estou fazendo isso há um tempo. Aí eu falei, porra, ainda vou pagar um mico aqui, esse sol, 7 duplo, todo mundo vai ver que eu não sei nem levantar. Aí eu fiquei gritando, eu tenho que levantar direito. Aí eu levantei direito. Então tudo isso foi capturando a minha atenção. Eu não pensei mais tanto no que poderia estar vindo, né? Cada hora era um desafio pequeno. Levantar aqui nessa puxada da corda e não cair. Quando eu fiquei em pé certinho e comecei a deslizar, eu estava na esteira do jet. Aí você tem que sair da esteira do jet e pular para o lado, para o mar normal batido. Eu falei, pô, é outro momento que você às vezes entra de borda, a borda entra na água, você capota. Aí eu, cara, não posso cair, não posso cair. Aí, pum, fui para o mar. Aí, pum, legal, tô caindo. Porra, agora tem que ficar sólido na minha perna, não pode dar cãibra, não pode dar cãibra, porque é um tempão que eu não fazia towing. E aí você fica retesado, né, meu irmão? Eu mal me firmei assim no mar, o alemão que estava me puxando virou e berrou. Segunda! Botou o dedo com 2 assim, segunda, porque é o piloto é que canta, né? Tá vindo uma série, ele que canta, é a primeira, a segunda, é a terceira, ele que canta. Então ele, segunda! Aí eu entendi que era a segunda onda da série. Assim que ele falou segunda, o jet dele passou a primeira onda da série. Era um bump grande assim, mas era um bumpzão, né? Era uma onda meio grande assim. Legal, ele passou, aí a minha corda passou, aí quando eu passei, que eu subi essa primeira onda da série, esse bump, quando desvendou a segunda, meu irmão, parecia um Himalaia caminhando, uma Himalaia andando no meio do mar. A onda era 4 vezes maior do que a primeira. A segunda era a primeira onda verdadeira da série. A primeira era só um bump. Quando eu olhei aquele monstro vindo, eu falei assim, não acredito que o cara vai me jogar nessa onda. Não estou crendo nisso. E ele já fazendo a curva, né? Porque ele já foi para cima dela, ele vai de frente para a onda, e começa a fazer a curva para a direita, para fazer a curva, a gente chama de estilingar, né? Como se fosse um estilingue. Me jogar. E aí eu berrando, direita ou esquerda, que eu não sabia nem se era para direita ou esquerda, direita ou esquerda. Ele, e aí eu não entendi direito, direita ou esquerda, ele, direita. Ele me jogou muito bem, o alemão é muito fera, ele me jogou suave. Quer dizer, eu escolhi o momento de largar a corda, também, porra, acho que mandei bem nessa. Ele me jogou perfeito, mérito 70% dele. Mas eu é que escolhi o momento de tirar a mão, de largar a corda e começar a planar na onda por minha conta. Meu irmão, eu larguei perfeito e falei, aí comecei até a gostar. Falei, porra, que maneiro. De repente, meu irmão, que eu mal falei, porra, que maneiro, ela dá uma levantada assim, animal. A onda levanta, parece assim que bateu na bancada. Ela levantou mais ainda e ficou totalmente vertical. E o visual da onda era todo escuro, porque o sol já estava um pouco atrás, então ele não iluminou a onda, ao contrário, estava por trás da onda. E aí parecia. A cabeça da gente é muito rápida, né? Na minha cabeça, assim, eu imaginei, porque apavoro, tudo veio ao mesmo tempo. Eu me imaginei descendo um calabouço assim de castelo medieval, que você vai lá para a prisão, lá embaixo. Aí
o negócio descendo a milhão e a onda subindo a milhão. E eu não tinha a sensação que eu estava conseguindo penetrar, porque a onda é muito violenta, ela sobe com uma violência muito grande. E mesmo com a prancha pesada, que as pranchas estão aí são pesadas, e eu botando o peso para baixo, parecia que eu estava disputando corrida com a onda, ela subindo e eu querendo descer. Além disso, o tal do vai tá lisinho, com pouco vento, do chumbo, ficou no dia anterior no WhatsApp, né? Porque tinha 1, 2, 3 degraus na da onda. Porque uma onda daquele tamanho não tem como, mesmo lisinho, terral, tudo bonitinho, é muito movimento de água. Então, assim que eu comecei a dropar, descer, eu bati num degrau, dei uma desequilibrada para trás, aprumei, bati em outro degrau, dei uma desequilibrada para frente, e quando eu estava chegando na base da onda, eu passei por um terceiro degrau, que foi não foi nem o maior, mas é que a prancha estava com mais velocidade. E eu quase caí para trás, mas quase mesmo. E só pode ter sido uma mãozinha, uma mãozona, que nas minhas costas, que me colocou de volta na prancha, porque eu já estava sentado indo para trás. Eu não sei como é que eu voltei para a prancha. E quando eu voltei, eu agachei e berrei para mim mesmo, berrei em silêncio, né? Falei, você não vai cair nem fudendo, agora você não vai cair nem agora. E firmei a base boa, agachadinho, e eu comecei a cavar, mas era o último momento que agora eu tinha conseguido fazer o drop, eu estava chegando na base da onda, mas eu olhei com a minha visão periférica, com o meu olhar direito, e eu vi aquele monstro, como eu tinha desequilibrado 3 vezes, um pouquinho no primeiro bump, um pouquinho no segundo e muito no terceiro bump, eu fui parar lá dentro da onda. Então, tem muita gente que fala, cara, você fez um fade, cara, tua linha, tu foi lá dentro da onda. Eu sei, mas não foi de propósito, não é que eu quis, foi o que sobrou, né? Mas, realmente, quando eu consigo me aprumar, eu tô lá dentro da onda, porque se você olhar, a maioria das ondas grandes que ninguém surfa em Nazaré, o drop, até chegando perto da base, ele é animal, papapá, mas quando vai chegando perto da base, ninguém já vai cavando e já vai fugindo dela. Como eu desequilibrei 3 vezes, quase caí, eu fui parar lá dentro da onda, cara. Então, na hora que eu comecei a cavar, eu estava muito lá dentro. Então, eu comecei a cavar e eu vi aquele monstro, aquela catarata de Niagara Falls descendo em cima de mim. Eu falei, puta, fiz o pensamento rápido, né? Fiz o drop, mas não vou passar. Mas isso durou um segundo, porque eu estava cavando bem, pô, sólida, a prancha, porra, foi perfeita. Eu cavando assim, ela foi me atendendo e eu passei, mas mesmo assim, se olhar no vídeo em câmera lenta, você vê que eu passo assim 1,5 m, 2 do lip, que para esse tamanho de onda é nada, né? Não foram 20 centímetros, mas foi assim 1,5 m. Mais meio segundo para um lado ou para o outro, ela tinha me pego, meu irmão. E era um BO animal, eu nem sei qual que seria. Em março deste ano, Gabriel Medina acabou sendo eliminado na etapa de Bells Beach da WSL, a Liga Mundial de Surf. Mesmo após ter dominado boa parte da prova, fazendo um 6,67 e um 7,10 contra um 6,23 e um 6,80 do seu adversário. Só que no fim, o brasileiro acabou perdendo a prioridade e viu seu oponente conquistar um 7,47 em uma das menores ondas de toda a prova até então. Recentemente, Bocão, você até se manifestou nas redes sociais sobre essas supostas injustiças que Gabriel Medina sofreu na competição. Então, eu te pergunto, em um esporte no qual as notas são dadas de maneiras tão subjetivas, você acha que há alguma solução para diminuir a sensação de parcialidade no julgamento dos jurados? Eu acho e tenho certeza, na verdade. Já há 5 anos, mais ou menos, ou 6, ou até talvez 8, porque o tempo passa rápido, eu tinha uma coluna na revista Fluir, na verdade, já escrevi 2 vezes, tem 2 colunas sobre esse assunto, mas a mais antiga já tem quase 8 anos, então dá para imaginar, se eu já achava que naquela época, imagina hoje. Eu falei a coluna inteira, era uma página, falando que essas coisas já aconteciam, inclusive no início dessa geração, esses absurdos, e eu falei justamente sobre um programa de computação, né, um software que deveria ser desenvolvido, no qual ele analisasse
Na época não tinha nem inteligência artificial, mas já tinha alguns softwares que faziam análises de vídeo, né? Então, a partir do vídeo que é feito em todas as etapas, em todas as ondas, inclusive para os juízes terem o replay, que a partir de um vídeo alguém devia desenvolver um software que ia começar meio básico, mas depois ia se sofisticar, onde analisasse todas as principais manobras, né? Então o cara dá uma rasgada, esse software ele analisaria quanto de água que saiu na rasgada, o quanto de prancha que saiu da onda, qual a inversão, se ela foi 120 graus, 180, 270, que tudo isso, assim como na ginástica artística, né? Que depois eu soube que já tinha um desenvolvimento de software sendo feito para ginástica artística de solo, elas dão o quanto que a garota inverteu, o quão rápido que ela fez a cambalhota dela, se teve um ângulo muito difícil ou não. Então, que esse software deveria começar a ser perseguido para melhorar, para ajudar o juiz e não deixar totalmente à mercê da subjetividade do julgamento e, consequentemente, ao apreço que alguns juízes têm ou não por esse ou aquele atleta. Mas esse software, depois de um tempo, eu até falei com o presidente da ASP na época, antes da WSL, ele falou, não, já estamos desenvolvendo, deve ter uns 6 anos, e até hoje eu não vi nada parecido, mas dá sim para... Se você faz um software, hoje com a inteligência artificial, então, é coisa de 6 meses você desenvolver um programa desse. A big mistake there letting that wave go under priority. Talk us through it. I did the mistake. This is funny. This is the worst judgment I've ever seen, but it's bad for the sport, you know. I know we travel. I've been through a lot of judging things, but maybe I feel like this is the worst one. But it's something that we gotta talk about. We pretend that it's not happening. It's happening, you know. It's bad for the sport, and I just hopefully can improve and get better. Hopefully they listen more to us, you know. They gave me the best wave of the heat. Yeah, and the last wave was pretty small. I didn't even paddle. But yeah, I'm gonna try to focus on my surfing. But this is sad. Yeah, you know, like so much traveling, so much in the line. We travel, we go far. Our families are back home. We train a lot, and yeah, I just feel bad. You know, it sucks, but it is what it is. Wow, Gabriel Medina clearly frustrated. O surf fez sua estreia como modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio 2020, com as suas baterias sendo realizadas na praia de Chiba. E o início do surf nas Olimpíadas não poderia ter sido melhor para o Brasil, que logo de cara viu o Ítalo Ferreira conquistar a medalha de ouro justamente em cima do dono da casa, o japonês Kanoe Igarashi. Este ano, as disputas do surf olímpico foram realizadas nas poderosas ondas de Chopo, no Tahiti, localizado na Polinésia Francesa. Quem acompanhou as baterias pôde perceber que o local proporcionou o melhor e o pior que um espetáculo de surf pode oferecer, ou seja, ondas perfeitas no terceiro round do masculino, inclusive com 9.9 do Gabriel Medina, mas também uma calmaria em uma das baterias de mais de 17 minutos. O que você achou da entrada do surf nos Jogos Olímpicos, Bocão? Quais pontos positivos e negativos você destacaria em comparação às competições da WSL? Cara, durante muito tempo, talvez algumas pessoas que estão escutando a nossa entrevista, né, podem se surpreender, mas durante muito tempo eu não gostava da ideia do surf entrar nas Olimpíadas. Eu logo que assim, se olhar, como é a trajetória do Bocão, independente do surf, né, eu fiz o programa Realce em 1983, pioneiro com o programa, né, eu fui presidente da Brasp, o primeiro presidente do circuito profissional, né, da Associação de Surf Profissional, ou seja, sempre tentando fomentar, brigando e batalhando por uma melhor remuneração dos surfistas, tanto pelo lado da premiação quanto pelo lado dos salários. Então, assim, parece uma contradição. Eu que batalhava por uma divulgação através do programa, do melhor salários, mais campeonatos e tudo, dizer que não gostaria de ver o surf nas Olimpíadas. Mas é que eu achava que o surf entrando nas Olimpíadas, o que depois se mostrou não verdadeiro. Eu achava, na minha ingenuidade, mesmo com 40 anos de idade,
que o surf entrando na Olimpíada ia ser assim, o golpe final contra o lado lúdico do surf. E eu também era da turma que achava que o surf não era um esporte, sim um estilo de vida. Mas eu fui um dos caras que esteve sempre ali na frente, dando um gás na OSP, Organização de Surfistas Profissionais, na Brasp, Associação Brasileira de Surf Profissional. Então, na verdade, eu vivia numa contradição. E quando eu vi o surf entrando na Olimpíada, eu adorei, eu gostei, eu olhei para trás e falei assim, eu estava meio errado. Quer dizer, deve ter gente ainda que acha isso que eu achava, né? Que acha que tirou a virgindade de vez, acabou, o surf agora entrou no mainstream, não é mais aquele, né? Eu acho que o que eu acho hoje que era não tinha era um caminho sem volta, não tinha mais cedo ou mais tarde o surf como um esporte muito popular, muito querido por todos, ia acabar entrando, né? Se provou um tremendo sucesso logo na primeira edição. E, cara, você não tem como frear essas coisas. O que você tem que fazer, no meu caso, é tentar sempre lembrar, promover o lado que eu considero mais bacana do esporte, né? Que é a parte, que é a comunhão com a natureza, a comunhão com o mar, a maior consciência do meio oceano, do meio praia e da liberdade que a gente tem pegando onda e como é que isso pode influenciar na nossa, inspirar na vida, no dia a dia, etc, etc, etc. Então acabei achando que que a estreia foi excelente, né? Principalmente para a gente, que a gente já estreou logo com uma medalha de ouro. Então eu acabei mudando a maneira com que eu vi, eu acabei gostando e vibrando muito e achando que de várias maneiras foi muito importante para o surf, para as pessoas que trabalham com surf, as pessoas que vivem no surf ou com o surf, né? Então, assim, acho que o saldo foi super, hiper positivo. Mas a comparação com a WSL, eu não consigo ver muita diferença, né? Se eu tiver que comparar, eu acho que é assim, a Olimpíada seguiu um formato de bateria, de julgamento, tudo muito parecido, se não igual. Não consigo imaginar uma maneira diferente, até pode ter um dia, mas ela seguiu. A diferença é que não é aberta a todo mundo, né? Cada país mandou só dois do masculino e dois do feminino. O Brasil foi o único país que ganhou o direito de levar um terceiro integrante, mostrando a nossa força que continua, porque ao ganhar um campeonato mundial da ISA logo antes da Olimpíada, a ISA anunciou que o país que ganhasse esse campeonato por equipe, independente do individual, ganharia uma vaga a mais. Seria o único país de todas as nações que teria o direito de levar 3 ao invés de 2. E a gente foi com essa vantagem, né, para essa Olimpíada do Tahiti, na França, né? Quer dizer, da França no Tahiti. Então, o Gabriel Medina venceu esse Mundial da ISA e o Brasil venceu por equipes. Então, foi assim uma conquista, mais uma conquista histórica do Gabriel, do Brasil, né, do time. Nós fomos o único país, na primeira edição que o Ítalo ganhou no Japão, não teve isso. Essa Olimpíada que o COI autorizou a ideia da ISA de dar uma terceira vaga para o país que ganhasse como se fosse o pré-olímpico, e que ela mesma organiza, muito inteligente do Fernando Aguerre, dando mais força ainda para a ISA. E aí o Brasil ganhou essa terceira vaga, tanto masculino como feminino, nós fomos o único país que fomos com 6. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, não tem muita diferença do formato de campeonato da WSL. Agora, é um campeonato infinitamente com mais projeção. Quando acaba é que a gente vê. E quando acontece alguma coisa diferente, como foi aquela bateria do Gabriel, não só por aquela foto que foi a mais viralizada da Olimpíada, mas aquele mar incrível, aí que você vê como é o potencial de exposição de janela, né, de holofote, que uma modalidade pode ter numa Olimpíada. Aí você vê a diferença. Não, você bota 4 anos da WSL e não dá o que uma Olimpíada, se tem um mar desse, porque se o mar ficasse ruim o tempo todo também, né? Ainda sobre o surf nos Jogos Olímpicos, a instalação da infraestrutura de palco gerou polêmica entre os habitantes da ilha, pois ameaçava os corais da região.
Apesar do surf estar diretamente ligado ao meio ambiente, produtos da indústria do esporte ainda causam poluição e degradação da natureza. Bocão, o que você achou do posicionamento do Comitê Olímpico em relação a este episódio no Tahiti? E quais ações os praticantes do esporte podem fazer para que o surf se torne mais sustentável no século XXI? Bom, eu tenho que dividir essa tua pergunta em duas respostas. Uma é sobre o palanque em si, a estrutura que foi montada em cima da bancada de coral. A outra é a agressão ao meio ambiente que o esporte, no caso, talvez pela fabricação das pranchas, né, que ele causa. Cara, vamos lembrar o seguinte: em FIDE, todos os anos teve campeonato, independente de qual campeonato, tinha um palanque pequeno, não estou minimizando, né? Impacto é impacto, né? Você matar dois peixes, você matou dois peixes, né? Se você quebrou 18 cabeças de coral, você quebrou 18 cabeças de coral. Mas vamos colocar a coisa em perspectiva, que eu acho que o alarde era importante, que no mínimo chama atenção para esse tipo de situação. Então a gente nunca pode aceitar, sem falar nada, uma agressão ao meio ambiente, seja ela qual for, mas colocando em perspectiva, os palanques em FIDE, em Cloud Break e no Tahiti, há décadas, não é há anos, são usados, eles estão lá com um certo razoável ou talvez total aceite da comunidade local desses campeonatos. Pô, campeonato em Tiahupo tem desde os anos 2000, tem 25 anos. Campeonato em FIDE tem 15, 20 anos, ou mais, 25 também. Né? Então, se os reis lá de FIDE tivessem que ser contra, já tinham sido há 25 anos atrás, há 15 anos atrás. Agora, na Olimpíada, como tem esse holofote todo, é, é lógico, as pessoas aproveitam, e não estão erradas, na minha opinião, de levantar essa lebre com esse tanto de holofote. E também preocupados, que eu não quero deixar de colocar isso, não parece que eu não sou tão bem informado assim, preocupados com o tamanho da infraestrutura. Né? Porque, pô, não, o negócio é um quadradinho lá com quatro pés que vão ali com a sapata ali que vão em cima do coral. Outra coisa, o cara não sabiam ainda, não imaginavam se teriam 3 grandes palanques, um do lado do outro, para acomodar uma infraestrutura à altura da Olimpíada. Mas o que se respondeu logo, né, assim, até onde eu sei, é que o palanque colocado ali em Tiopo não seria muito diferente dos que sempre estiveram ali. Então, a agressão, entre aspas, ela seria muito parecida com a que sempre houve. E se a gente imaginar o tamanho das bancadas de coral em toda a ilha, né, de todo o arquipélago, são 4, 8 pés que vão em cima do coral, né, que realmente vai danificar, vai matar e tal, mas então não faz campeonato lá. Agora, eu não acho assim que isso foi nenhum absurdo, né? E os ambientalistas não me cortem a cabeça, mas assim, é lógico que o ideal era evitar. Mas a maior parte da infraestrutura, preciso ser dita, estavam nos barcos, nos iates, nas lanchas que estavam no canal, como sempre foram os campeonatos em Tiahupo. 80% da infraestrutura fica no canal. Tudo, de imprensa, entrevistas, você vê, as entrevistas eram feitas nos barcos, era tudo no barco. Ali na estrutura que ficava em frente das ondas, em cima da bancada do coral, só os juízes que precisavam olhar as ondas de frente. Eu também não vou minimizar, quando você fabrica prancha é muito poluente, né? Eu já fabriquei prancha, já tive oficina, tem a resina, o que sobra é difícil de reciclar, tem os gases que saem da combustão quando a resina está secando com o catalisador, tem o pó que sai da lixa, da fibra de vidro, os resíduos são todos muito tóxicos. Agora, tem 2 coisas aí que é preciso ser dita também, para a gente não ficar como o único vilão. Tem muitas indústrias que são altamente poluentes e não parece tanto. Se falar da indústria automobilística, dos pneus, pô, cara, tem. Agora, eu estou justificando uma coisa pela outra? Não, estou dizendo assim: o surf, a fabricação de pranchas, não está sozinho nessa história. E houve um avanço enorme
vou defender mesmo as fábricas, porque houve um avanço enorme nos últimos 20 anos. A coleta da resina que sobra, a quantidade que sobra, tudo foi. O jeito que o pó que sai da lixa de fio, o jeito que ele a exaustão que vai para dentro, nas oficinas mais modernas, vai para dentro de uma bolsa e ele não sai para a atmosfera. Então, assim, tem dano ao meio ambiente? Tem, mas foi minimizado bastante. E o que a gente tem que fazer é continuar, porque já existe, a incentivar as iniciativas de pranchas ecologicamente corretas. Materiais que substituam a fibra de vidro, materiais menos poluentes que substituam ou que melhorem a resina e o próprio desperdício, porque se nenhuma resina ficasse de fora, a gente só ia se preocupar com os gases, que também nas oficinas mais modernas, esse gás passa por uma exaustãozinha e vai para a atmosfera um pouquinho melhor. Mas tudo isso deve sim melhorar. A fabricação de prancha, acho que é a parte mais sensível dessa questão do meio ambiente. Recentemente, a CB Surf levou a equipe da Seleção Brasileira Júnior de Surf, que é a atual campeã mundial, para treinar na piscina de ondas da Surfland. Quais possibilidades você vê em relação aos treinamentos e, sobretudo, em relação às competições realizadas ou não em piscinas de ondas? É possível que as técnicas corporais relacionadas ao esporte sejam aprimoradas ou até mesmo criadas? Pô, boa pergunta, cara. Primeiro, que o ambiente de uma piscina de onda artificial ficou claro. Eu já imaginava, mas quando a equipe júnior, masculina e feminina, campeã mundial, atual, né, foi lá, era um grupo até numeroso, ela da CBSU, não foi sozinha, né? Ela foi com toda uma equipe técnica liderada pelo vice-presidente Paulo Moura, né? E técnico, fisioterapeuta, enfim, foi uma galera junto, né? Com essa equipe, com os competidores. E aí fica claro, cara, a primeira coisa que fica estampado assim é que duas ou três coisas. Primeiro, que são uns 8 tipos diferentes de onda na piscina, no caso da Surfland, né? No caso não vou desmerecer, a piscina do Kelly é a mais longa, é a melhor onda do mundo e tal, mas ela é aquele tipo de onda. No caso da Wave Garden, que é a tecnologia da piscina de ondas da Surfland, tem, na verdade, uns 10, 12 tipos de onda. Tem uma Evolution, tem a intermediária Plus, avançado Plus, Expert Barrels, The Beast. Então as ondas vão de fraquinhas para medianas, para as fortes e muito fortes. De parede com 4, 5 manobras para tubo, para tubão. Então primeiro tem isso, a variedade de ondas. Segundo, a programação. Tem uma máquina lá em cima que programa. A cada 50 minutos o cara coloca um tipo de onda, 2 tipos de onda, durante 25 minutos um tipo de onda, durante 25 outro. Então, outra, na hora que ele programa, agora são 25 minutos de onda T3. São 25 minutos de séries de 4, 5 ondas, uma igual à outra. Então, quando você coloca essa característica da variedade de ondas fracas, medianas e fortes, tubulares ou paredes, com a programação matemática ali certinho, com hora marcada, uma onda igual à outra, todo mundo já sabendo qual é o tipo de onda, quantas ondas naquela série, 40 segundos depois, outra série com mais 5 ondas, com essa previsibilidade. Imagina se tem um campo de treinamento, um centro de treinamento melhor do que esse. Impossível. Né? Em termos de treinamento, vamos falar de treinamento, é lógico que o cara tem que ir para o mar, a gente tem a Subsurf, tem surf camps no mar, uma semana na Praia Mole, na Barra da Tijuca, blá, blá, blá. Mas a piscina de ondas artificiais é o centro de treinamento mais perfeito que existe, porque você vai com hora marcada, você não tem dúvida, você não depende de maré, não depende de praticamente vento, do mar ter onda ou não, tá grande ou pequeno, tá tudo ali, eles foram com tudo já programado, passar um dia inteiro, imagina o quanto que otimizaram, né? A equipe, todo mundo surfou 4 vezes, 2 para a direita, 2 para a esquerda, de costas para onda, de frente para onda, com ondas diferentes, com um fotógrafo fotografando, o videomaker filmando, meu irmão, com um restaurante ali do lado. Então, surfava 2 sessões, todo mundo foi para o restaurante, na parrilha, carne, não sei o que,
voltou comida, sei lá, massa, sei lá o que for, voltou mais 2 sessões, videoanálise, lugar para sentar para ver as ondas. Pô, cara, sem treinamento perfeito. E quando o hotel estiver pronto, que é o sonho do André Giesta, isso aí já posso anunciar, porque antes mesmo dele começar a construção, ele já anunciava que não é um sonho, ele vai fazer. A Surfland vai receber 10 atletas, 6 surfistas e 4 skatistas, ou 5 surfistas e 5 skatistas, toda semana, com acomodação nos quartos, com toda a pensão completa de café da manhã, almoço e jantar, com esses acompanhamentos, tudo, com captação de imagem. Vai ser um centro de treinamento 365 dias por ano, toda semana, 10 atletas diferentes, são 52 semanas, são quase 600 atletas que vão poder. Agora, isso eu estou falando iniciativa da Surfland, né? No caso, a iniciativa foi da CB Surf. Mas, respondendo a sua pergunta, é um lugar simplesmente perfeito para isso. E aí, quando você tem essa previsibilidade toda, você pode ousar, pode criar, respondendo a sua segunda pergunta, tudo que você quiser, né? Lá teve um pouco de palestra de yoga, de respiração, teve um pouco do Pilates, né? Ou seja, técnicas que você falou, corporais ou de movimentos, e movimentos ou pela parte física, da capacidade do cara poder desenvolver um certo tipo de flexibilidade ao músculo, ou de visão de movimento na onda, isso é infinito. Né? Tá lá tudo à disposição, ali, paradinho, funcionando, com hora marcada para você. Eu acho que a única coisa que pode parar a piscina é raio, né? Eu descobri essa semana. O raio, alguns quilômetros, quando ele já vem, você já vê o tipo de situação no céu e escuta o primeiro barulho, já começa a monitorar. Eu não me lembro se são 5 quilômetros, 3 quilômetros, 15 quilômetros. Quando chega num certo limite, aí já para a piscina e tem que, mesmo tendo para-raios no local, com uma coisa de segurança, você para. Quando pensamos no surf de competição, automaticamente pensamos em alguns palcos clássicos do esporte, como Pipeline no Havaí, Teahupo'o no Tahiti ou Bells Beach na Austrália. Em todos, é necessário que se tenha uma janela de tempo para aguardar as melhores condições do mar e, assim, os competidores têm a possibilidade de surfar as melhores ondas. Porém, existe a imprevisibilidade da natureza, que pode ou não mandar boas ondas no período de uma bateria. Ou seja, os surfistas têm que ser estratégicos para escolher ondas que darão a possibilidade de boas manobras. Já nas piscinas, é só ligar o botão e ondas idênticas são geradas. Porém, alguns espectadores e até mesmo competidores já se queixaram de serem eventos monótonos. Bocão, em relação aos critérios de julgamento, você acredita que o esporte tende a ser mais ou menos justo quando praticado em uma piscina? Então, é meio fácil imaginar que é mais justo, né? Você, por exemplo, quando você vê ali na piscina do Kelly Slater, nós já tivemos aí uns 3, 4 campeonatos do circuito mundial, né? Então, os melhores do mundo lá na piscina. E eu achei que o formato deles na época foi até interessante, assim, me pareceu bom. Alguém pode criar um melhor, mas eu achei bom, não achei ruim. Não sei se é o melhor que poderia ter, mas eu achei bom o critério. Enfim, que aí todo mundo surfa 2 vezes, aí tem, ou surfa 4 ondas, 2 de cada lado, para cada lado, e aí depois só sobram alguns poucos, esses poucos tem um resurf de novo. Não é que nem bateria que vai eliminando e vai indo lá para frente uma atrás da outra, né? Enfim, achei o formato razoável, e o fato de uma onda ser praticamente idêntica à outra, o que sobra? Só sobra performance. Os juízes, inclusive, tinham obrigação de não errar tanto quanto erraram em um ou outro, no último ou no penúltimo campeonato, quando escancaradamente eliminaram Medina e o próprio Ítalo de um campeonato, vendo a corrida do Mundial. Estou fazendo acusação mesmo, se direcionar mais uma vez para uma vitória de brasileiro. E aí, ninguém já estava pirando ali. E ali foi, assim, foi muito feio, porque foi mais recente, né? Ninguém vem fazendo esses maus julgamentos há um tempo, mas eles vêm se sofisticando, né? Antigamente ninguém dava 2 pontos a mais, dava 2 pontos a menos. Aí agora é 0,8, 0,8. Parece que não estão julgando tão mal assim. Eu não vou nem falar em roubo, porque eu não acho que é roubo, é mau julgamento com um propósito. Mau julgamento com propósito.
não é mau julgamento. O cara tem direito a errar, um monte de gente. Só não tem direito a errar com propósito. Ou seja, tem um propósito para ele estar julgando mal. Ou seja, julgando mal, que eu digo, é dando um pouquinho mais de nota para um e tirando um pouco de nota do outro, para quem ele quer favorecer ou quem ele quer prejudicar. Isso vem acontecendo e acontece até hoje, infelizmente. Aquela pergunta que ele fez lá de Bells, que foi um absurdo contra o Medina. Aquela onda 7,40 e tantos, com uma das menores ondas, ela jamais foi 7,40 e tanto. Aquilo ali foi um absurdo. Ou seja, esse absurdo foi nesse ano. Não é há 3 anos atrás. Essa história continua. E na piscina no passado foi muito feio. E não daria para ser, porque uma onda é igual a outra. Agora, respondendo, dentro desse contexto todo, respondendo a sua pergunta, é sim um pouco, não diria monótono, mas a imprevisibilidade do mar de um dia para o outro, naquela semana, ou a imprevisibilidade de uma bateria, do primeiro minuto ao quarto, ao sétimo, ao décimo, tem um tempero que a piscina não oferece. Agora, o que é mais justo? A piscina. Né? O que eu acho legal é um mix. Né? Eu acho interessante, sempre achei, desde o primeiro ano, que a gente tenha, assim, num circuito mundial de 10 etapas, 1 ou 2 etapas em piscina. Pô, não tem problema nenhum. Ah, o campeonato é um pouco mais monótono. Não é tão monótono assim, é bacana pra caramba também. Né? E você vai ver realmente os caras que dominam a onda, ou fazem coisas que os outros não fazem. Ali é preto no branco, meu irmão. Se o cara quer dar aéreo, ele vai dar o aéreo. Se ele tem condição de dar aéreo e não errar, ele vai dar e não vai errar. Porque ali também não tem muita. Não é que nem numa bateria que tem 30 minutos, o cara pode pegar 10 ondas e tentar 10 vezes. Né? Na piscina tem um limite de 2 ondas, se eu não me engano, para cada um, ou 4 numa primeira rodada. Se o cara perder a onda, meu irmão, ele já está meio caminho perdendo o avanço dele no campeonato. É muito mais crucial. Aí fica muito mais preto no branco. Vai tentar o alley-oop, vai tentar um care-up, porra, quero ver, meu irmão, porque se você não completar, não é que você não completou, você botou tua onda, virou 0, né? 0 não, 5 pontos por coisa, mas, pô, ferrou, aquela onda não conta, não vai te levar a lugar nenhum. Então, ali é muito preto no branco, é muito maneiro ver, né? Quem é bom mesmo, não só de aéreo, mas de tudo, né? Quem é bom no tubo, quem é bom na rasgada, quem faz mais manobras por onda, né? Não estou dizendo que é mais justo, de novo, porque, infelizmente, até na piscina que está estampado na cara de quem entende umas notas, os caras não deram para os brasileiros, né? Conseguiram prejudicar os brasileiros, como eu falei, nos 2 últimos campeonatos de piscina, ano passado e retrasado, se não me engano. Mas eu acho que você pode ter as duas coisas, ou 2 etapas de piscina num circuito de 10, ou um circuito de surf mundial de onda no mar. E eu acho que isso vai acontecer, pode escrever aí e guardar na gaveta, um circuito mundial de ondas de piscina. Mesmo que a gente ainda tenha uma etapa do Kelly Slater, de onde que for, no circuito mundial normal, eu não tenho dúvida que um circuito mundial de piscina vai acontecer. Como que não vai acontecer? Daqui a pouco vão ter 30 piscinas no mundo. Como é que ninguém não vai fazer um circuito só de piscina? Né? Talvez aí vai ser legal, sim. Tem uma etapa da piscina da Wave Garden, uma etapa da piscina da American Wave Machine, uma etapa da piscina do Kelly. Ou então, todas as piscinas da Wave Garden vão fazer o seu circuito, todas as piscinas da American Wave Machine vão fazer o seu circuito. Aí é o limite. Assim como o alpinismo, a canoagem e até mesmo a natação, o surf está sofrendo o processo de indoorização, ou seja, o esporte agora tem mais uma opção para a prática. Porém, entre muros e em locais privados, às vezes distante do elemento que antes era essencial, a natureza. Você acha que o surf nas piscinas se tornará uma modalidade à parte da modalidade atual, como o surf de ondas grandes ou o stand-up paddle? cara, boa pergunta. Eu acho que sim, porque eu acho que as piscinas só estão começando a explodir. Eu acho que hoje ondas de 1 metro, 1 metro e pouco, vai ter piscina com onda de 2 metros, 2,5 metros. Não estou dizendo que a história de uma onda grande na piscina é o fator decisivo nessa resposta, mas sim, com a proliferação das piscinas no mundo inteiro, dos vários tipos de piscinas, dos vários tipos de onda,
que nem no, como você bem mesmo falou, o surf de onda grande é quase uma categoria à parte. O surfista de piscina, as competições de piscina, essa categoria surf na piscina, eu acho que vai se transformar numa categoria, sim, à parte, dentro do espectro surf, né? Nós teremos uma nova categoria, surf na piscina. Surf em onda artificial. Agora é hora do quadro Leme Indica, no qual recomendamos livros, séries e filmes. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Bocão, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Eu vou te falar um negócio que é meio curioso, cara. Eu comecei o programa Realce em 83, foram 10 anos junto com o Antônio Ricardo, depois o Ombak na MTV, depois 12 no Sport TV, até ter o próprio canal, o Hulk, mais 15. E quando os caras falam assim, qual é o filme de surf que você mais gosta? Eu falo, cara, eu quase não vi nenhum. Aí o cara olha para mim e fala, não é possível, você é um conteúdo audiovisual desde os anos 80. Eu falei, cara, é engraçado, não sei se foi bloqueio, esse negócio de performance, toda aquela geração dos videomakers famosos, dos filmmakers famosos, eu praticamente não vi filme de surf, não sei se eu estava ligado nas coisas que eu fazia. Eu não conseguia participar das rodas, das resenhas de filmes de surf, de vídeo de surf, porque eu não via quase nenhum e não vi. Às vezes os caras falam assim, você já viu Witzig? Eu falei, cara, eu não vi. Então, Bocão, eu achei que você ia falar do Dias Bárbaros, do William Finnegan, né? Que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer, né? Caramba, o André mandou muito bem, meu irmão, pegou aqui. Agora eu vou explicar de verdade por que que eu não tenho dica de livro direito para dar. Porque nos últimos 10, 15 anos, 95% dos livros que eu comecei a ler, eu parei no primeiro, um quinto, um quarto, um terço do livro, não consegui completar. Tem uma estante, se você entrar no escritório meu do Rio, meu irmão, tem mais, não estou exagerando, não, deve ter uns 1.000 livros. E assim eu não consigo terminar, então eu não consigo, não vou, né? Agora, esse Dias Bárbaros foi mais um que eu comprei por indicação dos meus amigos. Ah, espetacular, espetacular. Comprei, achando que ia ser bacana mesmo. Quando eu começo a ler, simplesmente eu estou dentro da história, não Ricardo, mas eu comecei a ler o cara que está escrevendo, que é baseado na história real, né? Dele, quando era adolescente, em Honolulu, ali Waikiki, no lado sul da ilha de Oahu, do arquipélago do Havaí, ele crescendo no meio dos havaianos. Ele é Haole, né? Americano, filho de americanos, crescendo ali. E o grande amigo dele na adolescência, que ele começa a desenvolver, é o Glenn Kalakukuli, que é o cara que era meu amigão. Ele morreu há uns 5 anos, que eu sabia que ele era de Honolulu, mas quando eu conheci, ele já morava, ele e a família dele, no Kauai, e era um cara hiper respeitado, a família Kalukuli, o John, que está vivo, o irmão dele, do Glenn, assim, para todos os efeitos, eles são do Kauai, mas não, eu sabia que a origem deles lá atrás, que o pai viajava, às vezes, acho que era, não sei se era militar, então às vezes ele pingava de um lugar para o outro e ele foi pediram para ele se mudar para a ilha do Kauai, sair de Oahu e ir para o Kauai. Mas quando ele escreve o livro, no comecinho ali, ele faz amizade com esse cara meio esguio, que tinha um talento em cima da prancha, parecia um gato. Quando ele falou Glenn Kalokukuli, eu gelei, eu berrei para minha mulher, falei, Luciana, não estou acreditando que o cara vai falar do Glenn, o Glenn. Aí eu fiquei maluco, né? Mesmo assim, todo esse interesse não foi suficiente para terminar o livro, cara, até hoje. Esse aí tá na pole position, eu tenho que acabar. Mas eu aconselho esse Dias Bárbaros, espetacular. Espetacular para qualquer pessoa que é surfista e que gosta de surf, porque ele conta sobre essa época romântica dos anos 60, do lado sul da ilha de Oahu, né? Foi ali que o surf ressurgiu, né? Na década de 20, com os Waikiki Boys, né? Com do Kahanamoku e que é o considerado pai do surf moderno, e seus amigos, e ali, década de 20, década de 30, 40, 50, quando chega nos anos 60, é a explosão dos longboards, das pranchas de fibra de vidro, uma década antes de começar o surf de competição, né? Assim, uma década e meia, né? Porque, na verdade, a IPS só chegou lá em 76, 78, então, assim,
ele escreve o início do livro é ali bem no miolo dos anos 60, com aquela história toda, prancha sem cordinha, eram os pranchões, toda a disputa, a dificuldade dos garotos, filhos de famílias de americanos, né? Que é de toda a dificuldade no colégio, o bullying, toda aquela história do localismo já se desenvolvendo. E aí é espetacular, espetacular. Dias Bárbaros. E agora, para encerrarmos esse episódio do Passes em Passes, quando fizemos esse roteiro, pensamos muito sobre a polissemia da palavra surf. O sentido dela está em constante transformação e disputa. Para você que vive esse esporte há tanto tempo, poderia nos dizer o que significa surfar e ser um surfista hoje em dia? O que você imagina que ainda deve acontecer no futuro do surf? Caramba, boa pergunta. Difícil. Cara, o surf, né? O que eu poderia dizer? Eu pego onda 50, eu comecei em 69, né? 55 anos, 54, 56. Cara, o surf tem sido assim, a gente vê muito esse bordão, né? O surf tem sido a minha vida, o surf é a minha vida. Eu não poderia dizer outra coisa. Na verdade, desde que eu formei minha família, né? Minha família é minha vida, né? Minha família para frente e para trás, para cima e para baixo, enfim. Não só eu, minha mulher, meus filhos, meu filho, né? Que o mais novo já não está mais aqui com a gente, mas também a minha família, minhas irmãs, pai, tios e pá. Família é coisa assim, não é um bordão para mim, é coisa mais importante. E depois disso vem o surf, não só como esporte, não só como atividade física, mas esse negócio que me pegou pelo braço, me arrastou quando eu tinha 14 anos, como se fosse uma tempestade, não estou exagerando. E, cara, minha vida passou a girar em volta do surf, não o surf estava ali perifericamente, né? Cara, tudo virou alguma coisa, o surf virou ponto de partida para tudo, para trabalho, para sonho, para objetivos, para saúde, para conscientização de várias coisas, do meu corpo, do planeta, da minha interação, de todos os sentidos, né? Porque quando eu comecei a me largar para o mundo e viajar sem tanta grana, aí isso cria outros mecanismos mentais e você começa a ver a vida de outra maneira. Aí quando você volta, aí estabelece um pouco de raiz, aí tudo era o surf. Eu queria estar perto. Então, não, vou fazer uma revista de esporte de ação, de surf. Não é só porque, não era planejado, mas instintivamente, toda a minha vida, né? E eu acho que muitos surfistas têm isso. Não estou me colocando como único, nem como mais forte, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que ele é arrebatador, cara. Quem não surfar tem que. Eu acho que de cada 10 pessoas que não surfam, que experimentarem e conseguirem deslizar numa onda durante 10, 20 segundos, dificilmente não vai gostar ou não vai amar. Claro, de cada 10, de repente 2, 3, 4 podem não se interessar tanto. Essas 6 vão adorar. Dessas 6, 4 vão ser mordidos e vão ficar apaixonados. E aí não é que vai girar a vida inteira em função disso, mas realmente. E aí, você me perguntar por quê, eu não sei te explicar, cara. Você tem que pegar uma prancha, deslizar uma onda, sentir aquela energia, a imprevisibilidade da própria onda, da prancha, nunca uma igual a outra, nunca uma experiência igual a outra. Ela te leva, como você acaba querendo surfar outras ondas, experimentar outras, você acaba indo para outros lugares, começa a adquirir esse interesse por outras culturas, porque vem depois. Você não vai para a África do Sul porque você quer conhecer a cultura da África do Sul. Mas quando você chega na África do Sul, você vê que não é igual ao do Brasil. E o cara não pensa igual. E que tem negros, ingleses e holandeses. E aí que tem os conflitos que são diferentes dos conflitos do Brasil. E tem as coisas boas que são diferentes das coisas boas do Brasil. E que a comida tem umas coisas boas e umas coisas ruins. E por aí vai. E aí a tua visão abre. E aí abre a confiança. Porque também você, quando lida com o mar, quando volta para a terra, você é um ser um pouco mais confiante, né? Se você lida bem com o mar, que não já foi o nosso ambiente, mas não é mais, quando você chega em terra firme,
eu aconselho muito para quando o pai fala assim para mim, um cara mais velho, fala assim, acha que eu devo incentivar meu filho a surfar? Eu falei, cara, acho que sim. Que tem muitos ganhos. Tem um ganho de saúde, né? Seu sistema circulatório, respiratório, ele fica melhor, o cara tem mais fome, ele digere melhor, todo o ciclo físico ele melhora. Tem também a questão do cara, o garoto que ganha um pouquinho de confiança dentro d'água, que lida com situações dentro d'água, no mar um pouquinho maior, ou um caldo que ele tomou, essa dificuldade faz ele se tornar um cara mais confiante fora d'água, quando ele volta para a água. Quantas vezes ele for para a água, quantas vezes ele vai voltar um pouco mais seguro dele mesmo, porque ele lidou bem com o mar. Ele não nota isso, ele não racionaliza, mas isso acontece. Então, assim, não estou dizendo que é a coisa mais legal que existe no mundo, mas é uma das mais legais, com certeza, porque traz no seu bojo, né, traz no vácuo todos esses benefícios, que é independente do fato de deslizar numa onda, do fato em si. E o que você pensa para o futuro do esporte? Você acha que vem mais por aí? Assim, eu nunca pensei muito sobre isso. Assim, a primeira vez que eu vi uma piscina de onda, eu não imaginei que ela não ia ganhar essa qualidade toda, né? Agora eu consigo imaginar que o céu é o limite, dá para se fazer as ondas tão longas ou tão grandes quanto se queira. É só botar mais motor ou outro tipo de motor, que eu digo é elétrico, né? A maioria dos motores são elétricos. Mas, enfim, outras tecnologias que empurrem a onda, a água de um jeito. Então, assim, por esse lado das piscinas de onda, eu acho que vai evoluir muito. Acho que a gente vai ver ondas cada vez mais incríveis, em piscinas cada vez mais incríveis. Dentro d'água, cara, o equipamento sempre, com certeza, vai evoluir. Por mais que a gente diga que as evoluções são cada vez mais de detalhes, só de refinamento, porque não vai se criar uma prancha. Eu não acredito, eu acho que uma hora vai aparecer alguma coisa que a gente não tinha imaginado, mas eu não sei te dizer o que é, né? Talvez uma evolução incrível do surf seria se realmente o teletransporte virar uma realidade, né? Porque sair daqui para ir para a Indonésia é um caos, né? São 36 horas, 32. Pô, o lance do avião. Meu irmão, se eu puder mentalizar assim, e ter um teletransporte, assim, de eu poder estar em Bali, na Indonésia, daqui a 5 minutos, ficar lá uma semana e voltar, me teletransportar de volta, isso vai ser fantástico. Seria isso aí, tá, vou deixar nossa conversa aqui. Eu vejo o surf evoluindo muito com a questão do teletransporte, você poder viajar pelo planeta atrás dessas ondas que a gente tanto ama e tão diferentes que elas são umas das outras, de uma maneira mais fácil. Fim de papo no Passes em Passes. Agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube no @LemeUERJ e acompanhe os textos do nosso blog em leme.uerj.br. Bocão, muito obrigado pela presença, por esse ótimo episódio. Pô, eu que agradeço, foi um prazer, principalmente sabendo que a maior parte dos episódios de vocês são sobre futebol, que eu também adoro. Vocês nem me fizeram nenhuma pergunta sobre futebol, mas fico muito honrado de ter tido a oportunidade de falar sobre o surf aqui com vocês. Valeu mesmo, obrigadão. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Eulau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve produção e roteiro de André Tavares e Gustavo Fernandes e edição de Gustavo Fernandes. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes. O esporte como você nunca ouviu.